Somos 7 mil milhões e continuamos a crescer. São poucos os locais do planeta que o homem ainda não visitou. Iniciamos a exploração da última fronteira, os abismos oceânicos. Mas a pressão sobre os recursos naturais é cada vez mais intensa. E, como consequência, estamos a reduzir a diversidade biológica da Terra. O avanço da ciência tem permitido resolver alguns problemas criados pelo nosso crescimento populacional, como o combate a agentes infecciosos, a obtenção de compostos sintéticos e a extinção de espécies. Mas será que este esforço é conhecido do grande público? O professor Amadeu Soares, que tem dirigido o Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro nas 2 últimas décadas, conhece bem os desafios constantes colocados à ciência. A humanidade desde sempre tem beneficiado do progresso tecnológico e científico de uma forma mais evidente e de outra forma menos evidente. Penso que das formas mais evidentes é tudo aquilo que se relaciona com a saúde humana, com o desenvolvimento de novos fármacos, novos medicamentos, de resistência, de desenvolvimento de antibióticos para a cura de doenças. Outras formas, talvez, que as pessoas não liguem tanto ao progresso da ciência e o bem-estar da humanidade, é a que diz respeito à utilização dos serviços de ecossistemas, quando no turismo, e até o uso da biodiversidade para a nossa alimentação, seja para as pescas, para o desenvolvimento da aquacultura ou para o desenvolvimento de novos alimentos. Na Universidade de Aveiro, esta é a realidade de todos os dias. Dezenas de investigadores tentam desbravar novos caminhos científicos e contribuir para o bem-estar da sociedade. Quando saímos da nossa surfada matinal, começámos a ouvir algumas pessoas a dizer que estava ali uma foca. Entretanto, mais tarde percebemos que não era uma foca. O que é que fizemos? Largámos as pranchas na areia e fomos ter com aquele ser vivo que estava na água. Quando percebemos que não era uma foca, mas sim um golfinho. Percebi que era uma cria acabada de nascer. Ter aquela cria ali nos braços era uma responsabilidade e enquanto não chegou a equipa, tivemos sempre ali com ele o tempo todo, a aguentá-lo, a manter o orifício de respiração à superfície, a molhá-lo, a tirá-lo da arrebentação, para que ele sobrevivesse, no fundo, não é? E espero que sim, que aconteça, porque é um sentimento bonito. E espero que ele recupere e que se aguente. Até porque nos disseram que era uma espécie rara. Vamos ver. Vamos torcer para isso. Nem sempre é possível salvar os animais que dão à costa. Quando chegam às praias, é frequente as baleias e golfinhos já virem mortos ou então demasiado fracos para sobreviverem. No âmbito de um projeto Life+, intitulado MarPro, que se dedica à conservação de espécies marinhas, foi criada uma equipa multidisciplinar que, de norte a sul do país, se dedica a resgatar os animais que arrojam nas praias. 83, a berbatana dorsal. Desta feita, trata-se de um boto adulto, uma espécie da família dos golfinhos e muito ameaçada. A equipa de resgate transporta-os para a sala de necrópsias do Centro de Recuperação de Animais Marinhos, onde é realizada uma minuciosa autópsia, em busca das causas de morte e de outros elementos que possam ajudar a explicar a ocorrência. Além de conseguirmos determinar a causa de morte, também conseguimos retirar uma grande quantidade de amostras que nos permitem mais tarde ter acesso à condição do animal, ao seu nível de contaminantes,
tanto pesticidas como metais pesados e outro tipo de patologias que agora mais recentemente conseguimos analisar, como virologia e bacteriologia. Com a informação obtida nas necrópsias, os investigadores obtêm dados que ajudam a clarificar quais as principais ameaças que pairam sobre as populações selvagens de cetáceos e aves marinhas na costa portuguesa. Este animal tinha também marcas de captura acidental e, de facto, na praia, quando fomos recolher, foi possível comprovar que que tinha arrojado ainda vivo e que tinha sido vítima de captura acidental com arte chávega. E esta é, comprovadamente, a causa de morte mais frequente entre os mamíferos marinhos. Muitos dos animais que arrojam nas praias portuguesas são vítimas de incidentes com os diferentes tipos de artes de pesca. E esse encontro com as redes dos pescadores acaba sempre de forma trágica. Por isso, os investigadores do MarPro visitam com regularidade os portos de pesca. Essa é a tarefa de Ana Marçal, uma bióloga que nos últimos anos se tem dedicado a acompanhar o trabalho dos pescadores. Vim fazer umas perguntinhas para tentar perceber qual era a sua opinião sobre problemas que encontra no mar entre golfinhos e a arte de pesca que pratica. Nestas conversas, Ana fica a saber quais as espécies que mais se aproximam das embarcações e das redes, onde é que esse contacto acontece e que prejuízos provoca. À partida que o rolar joga à boca, sim, a intenção dele é comer o peixe. Ao comer o peixe vai puxando a rede e leva, se for preciso, panos e cabos e tudo, boias atrás. Não, cabos e boias não, mas o pano da rede vai. Isso vai. O trabalho de Ana Marçal não se fica pelos inquéritos. Com frequência, a bióloga embarca com os pescadores. Há uma componente de conservação a ter em conta, não é? Que é tentarmos diminuir os conflitos, a mortalidade destes animais nas artes de pesca e, por outro lado, encontrarmos medidas ou técnicas que favoreçam também a componente económica em que a pesca é afetada. Durante as horas de viagem, na cabine da embarcação, o contacto da bióloga com o mestre e a tripulação é mais informal. Estabelecem-se cumplicidades próprias de quem partilha um amor profundo pelo mar e preocupações comuns sobre a sustentabilidade dos seus recursos. Quando a gente os vê, não vale a pena largar a rede porque não apanha peixe. Pode ver, mas não apanha. Quando fica, é por acidente. O que é que a gente nota? Que são animais muito sensíveis. Eles saltam muito, pulem. E quando fica, às vezes, entre a rede. Quando a rede está em circo, se eles tivessem aquele instinto, só dar assim um saltinho, eles saíam fora e ficavam vivos. O que acontece? Eles andam à volta e depois ficam estressados. Quando a rede chega ao fim, alguns escapam vivos, saltam. E a gente faz todos os possíveis por os tirar vivos. Mas eles são muito sensíveis, morrem muito depressa. A gente joga a mão, os tira, por exemplo, se fica 4, a gente consegue tirar 2 vivos e dois morrem. Uma nanopartícula é 1000 vezes mais fina que um cabelo humano. Tão pequena que é invisível à vista desarmada. É uma realidade nova e maravilhosa. O mundo do infinitamente pequeno, que, por estranho que pareça, está a provocar enormes transformações. Mas estas mudanças têm o seu custo. Não são isentas de consequências. Sabe-se que a proliferação destas nanopartículas no meio ambiente pode ter efeitos dramáticos para o homem e para a natureza. E alguns desses potenciais efeitos nocivos estão na mira dos investigadores da Universidade de Aveiro. É que, muitas vezes, ao adquirirem protetores solares ou camisolas desportivas, os consumidores nem sonham que esses produtos incorporam partículas nano. E involuntariamente, no uso cotidiano, através de lavagens, por exemplo, acabam por libertar estas substâncias no meio ambiente.
Alguns dos locais mais sensíveis, por receberem os efluentes domésticos, são os rios e os ribeiros, ou os campos de cultivo, que ficam próximos destes pontos de água. Tendo em conta que os efluentes que saem das estações de tratamento de águas residuais podem ter o seu destino final lagos ou rios, nós então estudamos a presença e a toxicidade de nanopartículas em vários níveis de uma cadeia trófica aquática. O trabalho de investigação decorreu em laboratório, onde se fez a simulação das cadeias tróficas existentes na natureza, desde as algas unicelulares até aos pequenos peixes. Nem todo o trabalho relacionado com as nanopartículas foi realizado em Aveiro. Diferentes parceiros internacionais contribuíram com amostras diversas. Da Polónia, por exemplo, chegou um carregamento de nanopartículas de prata. O objetivo é expor pequenos crustáceos a este material para conhecer os seus efeitos nestes organismos vivos e perceber como os níveis de toxicidade são transferidos na cadeia trófica. Esta metodologia permitiu-nos perceber se as nanopartículas estavam dentro das algas, que são unicelulares, ou se, pelo contrário, estavam só na parte exterior, e derivar a sua toxicidade dependendo da sua presença de nanopartículas ou apenas da parte iónica ou dissolvida. Os organismos terrestres também podem sofrer com a contaminação de nanopartículas, e a equipa de Susana Loureiro não se esqueceu deles. Essa contaminação chega através das águas residuais, cujo tratamento origina lamas que são frequentemente depositadas em solos agrícolas. Estes organismos são essenciais para as funções do solo, maioritariamente funções de decomposição, sendo eles muitas vezes os primeiros decompositores a fracionarem a folhada, a matéria orgânica, e depois temos outros organismos que vão implementar, por exemplo, a maior abundância, a maior diversidade de fungos, de bactérias que também vão contribuir para essa mesma decomposição. Nesta fase da investigação, que integrou o projeto europeu NanoFate, foram usados crustáceos terrestres, bichos da conta, que têm capacidade para acumular metais. Nós tentámos perceber, através da extração do hepatopâncreas dos bichos da conta, se ou como é que as nanopartículas se incorporavam e se compartimentalizavam dentro deste mesmo organismo. Mas a ciência não é apenas teoria, conhecimento abstrato. Bem pelo contrário. As descobertas científicas podem e devem ser aplicadas à realidade para resolver problemas ou minimizar ameaças. Este estudo internacional, que em Portugal contou com a participação ativa dos investigadores da Universidade de Aveiro, já alcançou diversas conclusões. Sabe-se agora que, nos meios aquáticos, por exemplo, a toxicidade relacionada com estas nanopartículas aumenta à medida que se avança na cadeia alimentar, o que é um dado muito preocupante. Por causa dos seus efeitos cumulativos e porque, através do consumo de peixe, essa toxicidade pode ser transmitida às populações humanas. Este é um problema a que teremos de estar atentos num futuro bem próximo. Cada vez mais vamos ter a potencialidade de termos presentes nanopartículas no ambiente, o que faz com que nós estejamos a modelar e a prever concentrações que nós pensamos que serão encontradas no ambiente, quer aquático, quer terrestre, e a comparar essas mesmas concentrações com os níveis de toxicidade e de bioacumulação que nós temos verificado nos organismos. Este rácio entre as concentrações previstas no ambiente e as concentrações de toxicidade vão nos dar uma indicação do risco e vão fazer com que nós calculemos um coeficiente de risco, e esse coeficiente de risco está a ser superior a 1 em certos casos, o que indica então a potencialidade de haver risco. De
De volta ao centro de recuperação, o trabalho não para. Mais do que as necrópsias aos animais que são recolhidos já mortos, a importância deste centro está sobretudo nos cuidados que dispensa aos animais que arrojam com vida nas praias portuguesas. No centro de recuperação estão a ser tratados 2 golfinhos comuns. 2 fêmeas, mais concretamente. É um caso único e de sucesso entre os centros de recuperação de mamíferos marinhos, uma vez que esta espécie de golfinhos que vivem em alto mar costuma morrer quando é mantida em cativeiro. Conseguimos responder àqueles animais que ainda chegam com vida, mas que de alguma maneira sofreram algum tipo de interação ou algum tipo de patologia e por isso precisam de ajuda. Recebemos com um problema, tratamos-los, recuperamos e depois são devolvidos para que voltem à sua vida normal no oceano. As aves surgem em maior número, particularmente as gaivotas, que são as mais comuns na nossa costa. Embora também sejam recolhidas e tratadas espécies mais raras, como os gansos patola. A hora da alimentação é marcada pela agitação. E depois do exercício na água, seguem-se momentos de relaxamento. Uma prancha de bodyboard usada é o poiso ideal para descansar ou cuidar das penas. Entretanto, há outras aves que estão num estado de recuperação mais atrasado e que exigem uma atenção redobrada, como no caso deste papagaio do mar. Mas a vontade com que recebe a dose diária de alimentação é um bom sinal. Às praias portuguesas também arrojam tartarugas e focas cinzentas. Estas últimas oriundas dos mares do norte, que, por inexperiência ou debilidades várias, são arrastadas para sul. Esta tartaruga teve um encontro infeliz com a pesca e perdeu uma das barbatanas. Mas nos grandes tanques deste centro de recuperação pode exercitar os músculos e reaprender a nadar, até estar em condições de ser devolvida ao grande oceano. Regressar à natureza é também o que vai suceder dentro de muito pouco tempo a esta foca cinzenta. Hoje é o seu dia de sorte. Quando apareceu na Ilha do Baleal, junto a Peniche, chamou a atenção dos paisanos e da Polícia Marítima. Foi avistada ao final da tarde de um dia de janeiro e a equipa de resgate encontrou-a bastante debilitada. Ela, entretanto, já ganhou peso, está bem de saúde e, como não faz parte da sua distribuição normal, as águas portuguesas, será transportada para o norte da Europa, onde será libertada. E esse será o próximo passo. Há que ser retirada da piscina onde passou os últimos meses e colocada numa caixa própria para o transporte. Uma operação delicada, executada com rapidez por gente que o animal conhece e que lhe inspira confiança. Depois é colocada na ambulância da equipa de resgate para ser transportada até à Galiza, ao porto de pesca de Vigo. Aí entra num barco de pesca que a levará ao Mar do Norte, onde será devolvida ao oceano. Idêntico destino irão ter todos os outros animais que se encontram no centro de recuperação, logo que a sua condição física o permita. Estamos a entrar na era do pós-antibiótico. Uma era em que a mais pequena infecção pode ser mortal, como acontecia há 60 anos. Hoje, há já muitas bactérias que são resistentes aos antibióticos conhecidos,
que resistem inclusive aos antibióticos de último recurso, aqueles que só podem ser administrados em hospitais e que constituem a derradeira linha de proteção contra as infecções mais perigosas. Por ano, por causa desta resistência, morrem mais de 25 mil pessoas só na Europa. As bactérias, e não só, parasitas, vírus, continuam a ser um problema de saúde pública mundial e é a multiresistência um dos fenómenos naturais que mais preocupa quando olhamos para esta problemática do ponto de vista médico. A culpa desta tragédia iminente é de alguns homens que não souberam usar comedidamente os benefícios que esta descoberta trouxe e que deixaram proliferar os antibióticos sem regras nem controlo. Atualmente, mais de metade dos antibióticos produzidos no planeta não são usados para tratar doenças e infecções. Pelo contrário, são abusivamente utilizados na aquacultura, na agricultura e na engorda de animais de consumo para prevenir eventuais doenças e garantir os seus lucros. O resultado, acumulado ao longo de gerações, é catastrófico e pode fazer a humanidade recuar há algumas dezenas de anos. É que novas estirpes de bactérias, resistentes aos antibióticos, já fugiram dos protegidos ambientes hospitalares e multiplicam-se por todo o lado. Nos campos de cultivo, nas explorações animais e nos nossos cursos de água. Este projeto tem a designação de caracterização de resistência a antibióticos de último recurso em ambientes naturais e os grandes objetivos do projeto seriam a caracterização de resistência a antibióticos em rios. Nós começámos por mostrar rios que fazem parte da bacia hidrográfica do rio Voga. Nesta bacia hidrográfica nós temos rios que são rios bastante poluídos e temos também rios com uma qualidade de água muito boa. Nesse âmbito, queríamos também relacionar a qualidade da água com a prevalência de resistência a antibióticos. É para estudar esta realidade que uma equipa de investigação da Universidade de Aveiro percorre os rios da bacia hidrográfica do Voga. O objetivo é a recolha de preciosas amostras que são depois analisadas em laboratório. As amostras que chegam ao laboratório da Universidade de Aveiro seguem um protocolo rígido. Os técnicos começam por filtrar a água para concentrar as bactérias, que são depois semeadas em meios de cultura com ou sem antibióticos, para que possam avaliar as diferenças. Estas bactérias são isoladas e estudadas individualmente, pois o objetivo é também analisar e conhecer as bases genéticas dos organismos que apresentam resistência a antibióticos. Para isso é purificado o DNA a partir destas bactérias, é depois verificado a presença de determinados genes que já sabemos que conferem resistência a antibióticos e que já foram detectados em ambientes clínicos, por exemplo, e, portanto, temos mecanismos, metodologias moleculares que nos permitem verificar a presença destes genes e depois caracterizar esses genes. Ao fim de alguns anos, com muito trabalho já realizado, os resultados começam a surgir. As certezas avolumam-se e os artigos científicos, fruto de uma investigação de mais de 15 anos, começam a apresentar conclusões. Relativamente aos rios que mostramos até ao momento, verificámos uma relação muito clara entre resistência a antibióticos, prevalência da resistência a antibióticos e qualidade da água. Portanto, nos rios em que nós temos uma qualidade da água boa ou muito boa, temos alguns rios onde a qualidade da água é muito boa, nós verificamos baixas
baixa prevalência da resistência a antibióticos. Mas nem todas as notícias são boas. E quando são más, são mesmo muito más. Nos rios muito poluídos, verificámos uma elevada prevalência de resistência a antibióticos e, ainda mais preocupante, verificámos que existem bactérias resistentes a antibióticos, que são antibióticos de último recurso, portanto, que são usados apenas em hospitais para tratamento de doenças infecciosas em humanos. E, por outro lado, verificámos que as bases genéticas, os genes que conferem esta resistência, são os mesmos que ocorrem em hospitais. Portanto, há uma relação clara entre a ação do homem, digamos assim, e esta resistência a antibióticos que aparece na água. As consequências da ação humana, segundo estes investigadores da Universidade de Aveiro, podem ter reflexos graves ao nível da saúde pública. O alerta é deixado pela voz prudente de quem estudou cientificamente o problema. Integrado na Ria de Aveiro, o Baixo Voga Lagunar é uma área natural espantosa. A paisagem montada pelo homem e a periodicidade das marés são dois fatores que marcam a vida selvagem nestas paragens. A elevada biodiversidade desta área e a necessidade de conservar este espaço único atraíram o interesse e a curiosidade dos biólogos da Universidade de Aveiro. A necessidade de se compatibilizar a atividade do homem com a conservação da biodiversidade em toda esta região do Baixo Voga Lagunar motivou-nos a desenvolver um projeto de investigação arrojado. Como tal, estamos a estudar os habitats, as espécies que neles ocorrem e nestas espécies estamos a estudar desde os mais pequenos, desde as rãs, dos anfíbios, até os carnívoros, como por exemplo a raposa. No terreno, essa é a tarefa dos biólogos Sara Marques e Eduardo Mendes. Mas a maior parte dos animais não se deixa observar. E tudo o que podemos saber sobre a sua presença é através dos vestígios que deixam. Sara e Eduardo não desanimam perante as dificuldades. Logo pela manhã, calcorreiam os trilhos lamacentos do Baixo Voga na esperança de encontrar indícios de mamíferos carnívoros. E acabam sempre por encontrar algo. Isto aqui é uma passagem de lontra. Está cheia de excrementos. Embora comum nesta região, a lontra é um animal esquivo e difícil de observar. Nos ribeiros de água doce e nas valas de água salobra, os peixes e os lagostins vermelhos que lhes servem de alimento são abundantes. E as lontras encontram aqui as condições ideais para prosperar. No final do dia, a luz esvai-se com rapidez, mas o trabalho dos biólogos está longe de terminar. Ainda têm de colocar armadilhas em diferentes habitats para capturarem micromamíferos, como ratinhos e musaranhos. Em cada armadilha é colocado algodão para proteger o animal capturado do frio da noite. A caixa ainda leva um isco apetitoso, composto por sardinha, flocos de aveia e óleo. Este é um dos segredos dos biólogos. A arma secreta para atraírem os pequenos mamíferos para as suas armadilhas. As armadilhas são então colocadas ao longo dos caminhos, escondidas por entre a vegetação alta das bermas. A pouca luz e a súbita neblina fazem apressar os biólogos. As armadilhas estão agora prontas para serem acionadas pelos visitantes mais esfomeados ou curiosos. O crepúsculo é um dos momentos preferidos de muitos habitantes silvestres desta zona. É agora que os matos, as margens dos ribeiros, os pastos, a floresta e os campos cultivados
ganham uma renovada atividade. Com a ascensão da Lua, há outros habitantes que abandonam os seus esconderijos, os morcegos. É também nesta altura que Eduardo Mendes regressa ao campo para tentar identificar que espécies de morcegos cruzam os ares da região. No Baixo Voga Lagonar existirão entre 12 a 16 espécies de morcegos. Este tipo de conhecimento é possível graças ao detector de ultrassons que Eduardo usa. Um equipamento que capta e grava os ultrassons emitidos pelos morcegos, permitindo mais tarde identificar cada uma das espécies encontradas. Esta é também a hora em que muitos predadores saem dos seus abrigos e, sob o manto protetor da noite, se dedicam à caça das suas presas. Os pequenos mamíferos são as presas principais dos predadores do Baixo Voga Lagonar e por isso deslocam-se com os sentidos em alerta máximo, como este ratinho das hortas. Hoje parece haver um novo odor no ar, um odor forte e irresistível. Mas, como é inevitável, a gula tem um preço. Os abismos oceânicos são territórios quase inexplorados. Uma das últimas grandes fronteiras da ciência no planeta Terra. Quando se começa a descer para as profundezas dos oceanos, tudo muda. A vida, tal como a conhecemos, tende a desaparecer. Para lá dos 200 metros de profundidade, os raios de sol já não penetram a espessa camada de água. A fotossíntese, base da vida vegetal no planeta, deixa de ser possível. Vive-se no breu, um mundo de escuridão absoluta. Mas ao contrário do que se poderia pensar, as formas de vida proliferam. Vidas diferentes, que só agora começamos a entender. Seres que, para sobreviverem, conseguem transformar em alimento a energia sintetizada nos ambientes quimiosintéticos. É este mundo inóspito, agreste e recôndito que Ana Hilário e a sua equipa investigam. Este projeto chama-se Carcasse e tem como objetivo estudar os fenómenos dos processos de colonização de carcaças de baveia no oceano profundo. Todo o alimento que chega ao fundo é por natureza pouco e de má qualidade e a grande exceção a esta falta de alimento são os ambientes quimiosintéticos, como são as fontes hidrotermais, as fontes frias e as carcaças de baveia. São exatamente estas carcaças de baveia que o projeto Carcasse simula para, de algum modo, poder estudar os tais processos de colonização. Mas para conseguirem realizar este estudo, foi necessário montar uma intrincada rede de colaborações e apoios. Os mais decisivos terão sido o da Marinha Portuguesa, que permitiu o embarque no navio oceanográfico Almirante Gago Coutinho, e o da estrutura de missão para a extensão da plataforma continental, que colocou à disposição da equipa os meios tecnológicos indispensáveis à investigação. O trabalho de campo do projeto Carcasse consistiu em 3 saídas de mar para o largo da costa portuguesa, rumo aos abismos oceânicos. A primeira viagem talvez tenha sido a que teve uma logística mais complicada. O objetivo era recriar um ambiente quimiosintético num determinado local das profundezas, de modo a regressar lá mais tarde, para recolher amostras e outras informações úteis para a investigação. Mas como é que se poderia recriar um ambiente dessa natureza?
O afundamento de uma carcaça de baleia seria o ideal, mas infelizmente os cadáveres de baleias nem sempre estão disponíveis quando precisamos deles. Foi necessário, pois, usar a imaginação. Para a realização deste projeto, foi feito o fundamento de 5 carcaças de vaca a 1000 metros de profundidade no canhão de Setúbal, ao largo da costa portuguesa. E 18 meses depois deste fundamento foram recolhidas amostras neste local e 28 meses depois foram recolhidas novas amostras. As carcaças das vacas, fundeadas no chamado canhão de Setúbal, jaziam nas profundezas há 1 ano e meio. Segundo os objetivos do projeto Carcasse, estava na hora de ir até lá. Descer até aos 1000 metros de profundidade para ver o estado das ossadas e recolher amostras. Mas como suportar a escuridão do mar e a imensa pressão dos 1000 metros de profundidade? E como se podem recolher materiais e trazê-los para a superfície? Qual terá sido a solução que estes investigadores encontraram? Só foi possível resolver este problema graças à estrutura de missão para a extensão da plataforma continental que colocou o seu ROV à disposição de Ana Hilário. Um ROV é um veículo de operação remota e com isto eu quero dizer que é um veículo que está ligado ao navio sempre através de um cabo. Este cabo é de fibra óptica e permite-nos ter imagens do fundo e permite também aos pilotos do ROV manipular braços robóticos para colher amostras. Encontrar o ponto exato onde as carcaças das vacas foram abandonadas não é tarefa fácil, mesmo com o auxílio de GPS e de todas as novas tecnologias. E dirigir um ROV até ao ponto que se pretende também não é nada fácil. A ondulação, o vento, as correntes marítimas, a falta de luz e a profundidade são variáveis que dificultam esta operação. Quando estamos no mar e o mais perto possível do local onde foi feito o fundamento, o ROV é posto na água e os pilotos descem-no e conduzem-no até ao local exato da experiência. Aí, através dos braços robóticos, apanham o que sobrou das carcaças, que neste caso foram ossos, e colocam-nos numa caixa deste género, que depois é trazida para a superfície e depois levada para o laboratório. Já nos laboratórios da Universidade de Aveiro, os investigadores analisam minuciosamente todo o material que trouxeram. As fotografias, os filmes e os ossos. Vão desvendando alguns mistérios e descobrem novos seres até então desconhecidos para a ciência. Aos poucos vão construindo o puzzle. Juntam dados e conhecimentos como se fossem peças desavindas, até ficarem com uma ideia mais nítida de como se vive nas profundezas dos oceanos. Às primeiras horas do dia, Sara Marques e Eduardo Mendes regressam ao campo e dirigem-se para o local onde esconderam as armadilhas no dia anterior. Algumas das caixas estão vazias, com o isco ainda intacto. Mas a boa notícia é quando descobrem armadilhas fechadas, sinal de que foram visitadas durante a noite e que o mecanismo de fecho da portinhola foi acionado. Quando isso acontece, a bióloga cumpre um rigoroso protocolo. Começa por retirar o animal da armadilha e coloca-o num saco de plástico. Depois, com gestos secos e determinados, pesa e mede o animal. Corpo 5 cm,7. No final, retira-lhe uma amostra de pelo para futuras análises. Desta feita, foi um ratinho das hortas que caiu na armadilha. Terminados os procedimentos, o animal é solto. Regressa à liberdade.
rapidamente irá esquecer o susto que apanhou e retomar a sua atividade cotidiana e frenética, que tem como último prémio a sobrevivência e a continuidade da sua espécie. Noutro ponto do Baixo Voga Lagonar, uma outra equipa de biólogos da Universidade de Aveiro dedica-se a diferentes animais. O objeto do seu estudo são os anfíbios. Hoje é o primeiro dia de campo de Rita, a nova estagiária de Eduardo Ferreira. Por isso esta será uma saída da exploração para ficar a conhecer os locais e os métodos de investigação. Ali perto está uma das curiosidades biológicas de Salreu, uma velha casa que foi colonizada por relas. Em vez de procurarem abrigo em pequenos buracos nas árvores, como é próprio da sua espécie, estas relas de Salreu preferem esconder-se nas fissuras da parede. E estão de tal forma adaptadas que até a cor da pele se ajustou aos tons dominantes da pedra. Quando querem capturar outros exemplares de relas, Eduardo encaminha-se para a floresta, onde previamente já colocou armadilhas de tubos. É um pouco também baseado nessa utilização das construções humanas que nós pensamos também como método de amostragem esta instalação de refúgios artificiais, refúgios arbóreos artificiais que são colonizados por estes indivíduos e que também é usado neste projeto como um dos métodos de amostragem. Depois aqui o que nós vamos fazer é medir este animal e registar o sexo, registar eventualmente fotograficamente também o indivíduo e vamos acompanhando a monitorização ao longo do ano para ver se existe variação, quer ao nível de estação do ano, e de outras variáveis. A outra dupla de biólogos está a terminar o seu dia de campo. Depois de examinarem as armadilhas dos micromamíferos, Sara Marques foi retirar os cartões digitais das câmaras fotográficas e regressa ao Jeep. Nas suas mãos, gravadas no pequeno cartão, estão todas as imagens feitas na noite anterior. Isso aqui tem os vídeos. Vamos ver então o que é que conseguimos apanhar por cá. Uma lontra. Que fixe. Mergulho e território. Estas valas são espetaculares para a lontra. Uma janeta. É engraçado que passam duas espécies diferentes no mesmo local. Marcação de território novamente. Mas num sítio muito mais elevado. Mais uma lontra. Um comportamento diferente. Está-se a esfregar no chão. E também é a marcação de território, não é? Está imenso tempo em frente à câmara. Não lhe incomoda o sensor. É uma das vantagens deste tipo de metodologia. Conseguimos imagens que de outra forma seriam impossíveis. É espetacular este vídeo. Este quarto vídeo é de dia. Isso é bem raro, não é? Uma lontra de dia, sim, não é normal. Elas são mais ativas à noite. Sim. Também está a fazer marcação territorial. E agora, olha uma raposa. Mais uma espécie. Graças ao intenso esforço de campo que realizam, os biólogos da Universidade de Aveiro acumularam um vasto conhecimento
que lhes permite contribuir para a conservação do baixo voga lagunar. Sabem, por exemplo, que a vegetação que acompanha as ribeiras é essencial nas deslocações dos animais ao longo da paisagem. E sabem também que as manchas de bocage, as sebes de vegetação e floresta que ladeiam os campos agrícolas, servem de refúgio a muitas espécies, que são decisivas na manutenção da biodiversidade existente. Este estudo e os outros trabalhos de investigação que espreitamos são decisivos para o avanço da ciência em Portugal. São fundamentais para desvendar o mundo em que vivemos e para ajudar a resolver os desafios que a humanidade enfrenta. Dos abismos oceânicos à proteção dos animais marinhos, das estirpes de bactérias resistentes aos antibióticos, até aos impactos que as nanopartículas podem ter na nossa vida, os investigadores portugueses dão provas de um dinamismo e de um saber que são únicos. Agora é importante e imperioso que todo este manancial de conhecimentos seja posto à disposição da comunidade.